Olá, alunos, sejam muito bem-vindos na terceira semana da disciplina Redes de Computadores. Nesta semana vamos tratar sobre os protocolos de comunicação de dados, né? Então, vamos falar sobre os protocolos, né, existentes aí nas camadas do modelo TCP/IP, do modelo OSI, né? Então, aí, segundo Torres, né, o protocolo, a definição de protocolo, ele é considerada uma linguagem usada pelos dispositivos de uma rede de modo que eles consigam se entender, né? Ou então, trocar informações entre si, né? Um protocolo também é um conjunto de regras que governam a comunicação de dados, né? No nosso meio, né, a gente é movido pelas leis, né, pelas regras. Também no mundo da rede é a mesma coisa, né? O conjunto de as redes de computadores é movida por são movidas por um conjunto de protocolos, né, para que de modo que a rede opere de forma normal, né, que seja uma rede que não tenha problemas, né? Então esses protocolos também são constituídos aí no mundo das redes, tá bom? Então existem vários tipos de protocolos aí nas redes de computadores, né? Principalmente na internet, né? Nós temos aí um dos primeiros protocolos que é o HTTP, que é um protocolo de transferência de hipertexto, né? Que ele é utilizado para acessar os dados na World Wide Web, né? Ou seja, na rede mundial de computadores. Então, esse protocolo ele permite a transferência de dados na forma de textos simples, né? Hipertextos, né? Áudios, né? Vídeos, né? E também outras coisas, né? Então, toda vez que você acessa um site na internet, é, vocês podem perceber o endereço do site. Geralmente o inicial é constituído pelo HTTP, né? Então, esse é um dos protocolos, né? Aí, utilizados nos endereços dos sites, né? Então é um protocolo aí para transferência de arquivos, né? Bota dizendo aí áudios, né? Multimídia, né? Vídeos, né? A nossa internet hoje ela é movida de muitos textos, né? Áudios e também muitos vídeos, né? Então é uma característica das novas da nova web, né? Atualmente no nosso constituída aí no nosso mundo. Temos também que é o protocolo SMTP, que é um protocolo para transferência de e-mail, simples de e-mail, né? Então, esse protocolo é um mecanismo padrão de correio eletrônico da internet, né? Então, nós temos aí, muitos de vocês com certeza já usaram o Gmail, o Yahoo, né? Que é um e-mail eletrônico, né? Disponível na internet, né? Então, por trás daquele e-mail ali existe um protocolo, né? Que faz com que as nossas mensagens sejam enviadas de forma segura, né? E também o recebimento de mensagens, né? Então, para isso, existe aí o protocolo SMTP, que é um protocolo para simples transferência de e-mail, né? Tá aí traduzindo aí para o português, ok? Temos também que é o protocolo FTP, né? Que é um protocolo para transferência de arquivos, né? Então, o FTP é o protocolo de transferência de arquivos e é um mecanismo padrão oferecido pela internet para copiar um arquivo de um host para outro, né? Esse host aí seria um computador, né? Então, se você tem dois computadores aí, vai copiar um arquivo de um computador, vamos supor que você tenha dois notebooks na sua casa, né? Então, você vai copiar através da rede um arquivo, um texto ou até um vídeo de um computador para outro, né? Então isso é feito através do protocolo FTP, que é responsável pela transferência de arquivos, né? E também temos aí o protocolo SMTP, né? Que é o protocolo responsável aí pela rede, né? A gerência da internet, né? Então um protocolo também aí que ele é responsável quando a rede está em funcionamento, ele é responsável aí pela rede, né? Simples Network Management Protocol, né? Então é um protocolo relacionado à gerência da maior rede de computadores, que geralmente é a internet, né? Hoje, graças à internet, né? Nós podemos comunicar com pessoas do mundo inteiro, né? E nós vimos também nas últimas aulas que a internet é uma das maiores redes de computadores do mundo, né? Então, é através desse protocolo aí que os dados são trafegados aí pela maior rede de computadores do mundo, que é a internet. E também
temos o DNS, né, que é um servidor de domínio de nomes, né, Domain Name Server, né, um servidor de domínio de nomes. Então, esse protocolo de aplicação, ele tem a função de identificar IPs, né? Nós sabemos que os IPs são aqueles números, né, que faz com que o nosso computador seja identificado na rede, né? Então, IP significa protocolo da internet, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho também sobre o protocolo da internet. Então, esse DNS, então ele é capaz de identificar esses IPs, manter uma tabela com os endereços dos caminhos de algumas redes na internet, né? Então, todo site, todo computador, né, que você vê aí presente na maior rede de computadores, ele é identificado por um IP, né, que é esse protocolo da internet, né? Se não fosse através desse IP, o site ou seu computador não estaria conectado à internet, à maior rede de computadores, né? Então, essa é a função. Por exemplo, quando você digita lá um site www.google.com.br, né? Então, a função desse DNS é transformar aquele nome em números, né? E vice-versa, né? Então, se você digita um nome, que é o www.google.com.br, então a função desse DNS é transformar esse nome para número, né? Em um endereço válido de IP, né? Se você digita o IP, cada site você sabe, né, que tem um IP por trás daquele site, né, que é o número de identificação do protocolo da internet. Então, se você digita o IP diretamente lá no endereço da página, então ele vai transformar o IP em nome, né? Ok? Então, essa é a função do DNS, né? Transformar aí esses IPs em nomes ou nomes em IPs, né? Então, essa é a função aí do servidor de domínio de nomes, tá bom? Temos também aí, nós falamos nas últimas aulas, né, iniciamos os nossos estudos, né, na última semana sobre o TCP, né, que é um protocolo de controle da transmissão, né? Então a característica desse protocolo é oferecer um serviço confiável de aplicações, né? Então é um protocolo mais seguro, né? Às vezes é um pouco mais lento, né? Mas quando você está enviando um dado pela rede, ele tem uma característica principal de oferecer um serviço de confiável, de modo que aquele dado não seja interceptado, que aquele dado não seja perdido, né? Ou que possa não haver uma perda de pacote pelos dados da rede de computadores, né? Então, essa é uma característica principal aí do protocolo de controle da transmissão, que é o protocolo TCP, tá bom? Já ao contrário, né, o protocolo UDP, né, que é o protocolo de uso de datagramas, né, ele é conhecido pela característica de ser um protocolo otimista, ou seja, ele envia todos os seus pacotes acreditando que eles chegarão sem problemas e em sequência ao destinatário, né? Então ele é um protocolo mais rápido, né, no envio de dados aí pela internet, porém ele não é tão seguro quanto o TCP, né? Então, por que faz com que o TCP seja mais lento? Né? Porque ele tem a qualidade aí de oferecer um serviço confiável, né? Então, se você envia um dado aí pela internet, através do TCP, ele tem a característica de manter o seu dado seguro. Já o UDP não, né? Quando você está aí fazendo um upload, né, um download, né, aí pela internet, né, o upload é quando você envia um dado do seu computador para a internet. O download é quando você faz o contrário, você faz um download da internet para o seu computador, tá bom? Aí, então, esse protocolo UDP ele já não é tão seguro, né? E os dados podem ser corrompidos, podem ser interceptados, né? Então, apesar dele ser mais rápido, né? Porque ele não faz o controle da transmissão, ele tem a vantagem de ser mais rápido, porém, os dados enviados através desse protocolo não é totalmente seguro, né? Ok? E também temos aí o protocolo ARP, né, que é o protocolo que mapeia o endereço IP no respectivo MAC, né? Então, nós sabemos que o MAC é o endereço que está lá na sua plaquinha de rede, né, na sua plaquinha de rede local, né, do seu computador, ou na placa de rede wireless, né? Então, o número que identifica
a sua placa de rede lá na rede mundial de computadores, né? Se não tiver esse MAC, né, com certeza você também não vai conseguir conectar a sua rede, né? Porque existe um protocolo, né, que todo dispositivo conectado à rede ele precisa ser necessariamente identificado, né? Então é o MAC, né, que foi definido aí pelo fabricante, né, que identifica aí esse endereço na rede, né? Então a função desse protocolo, né, é que Address Resolution Protocol, né, ou protocolo de resolução de endereços. Então a sua função aí é mapear um endereço IP no respectivo MAC, né? Então quando você coloca uma placa aí no seu computador local, né, no seu computador, uma placa de rede, né? Quando a pessoa adiciona uma placa de rede, pode ser uma placa off-board, né, uma placa separada aí no computador. Então a primeira coisa que vai ser feito, né, que é através desse protocolo ARP aí, que vai pegar, vai mapear, vai gerar um IP e vai mapear esse IP junto ao endereço MAC, né, que vai fazer com que a sua placa de rede local ou a sua placa de rede wireless, né, hoje nós temos aí muitas placas de redes USB, né, que quando a gente conecta no dispositivo USB, ele já reconhece automaticamente. Então aquele dispositivo, né, que é USB, que é semelhante a um pendrive, né, ele já identifica aí para você, tá bom? Então isso é feito através do ARP. Nós temos também aí o HARP, né, que é o contrário, né, que é um protocolo de resolução reversa. O que esse HARP faz? Ele faz a função contrária do ARP, né? Ele mapeia o endereço MAC a um endereço IP, né? Então ele faz a função contrária, né? Então ele pega o endereço MAC e vai, ele mapeia o endereço MAC a um endereço IP. Ele faz a função contrária do ARP, tá bom? Vamos falar agora sobre a questão do endereçamento IP, né? Conforme aí o autor Marimoto, né? O endereço IP ele é dividido em duas partes, né? E nós temos aí um endereço IP que identifica o computador na rede, né? Depois eu vou estar mostrando em outro vídeo como você vê o IP do seu computador, né? Então isso tem um fórum de discussão que eu peço, né, para você verificar aí o endereço IP do seu computador, né? Então depois eu vou estar mostrando aí como você faz para verificar o IP do seu computador, né? Então o endereço IP ele é dividido em duas partes, né? A primeira identifica a rede, né? Que no caso, esse aqui, ó, 192, por exemplo, esse aqui eu tenho um exemplo de IP, né? Então, 192.168.2, né? Então, esse endereço vai identificar a rede, ok? Então, e a primeira identifica a rede na qual o computador está conectado. Já a segunda identifica o host dentro da rede, né? Que é o final aqui, ó, né? 2.1. Vamos voltar aqui, passou. Então, o final aqui vai identificar o host, né? Host é computador, não vai identificar o computador dentro da rede, né? Então esse número aqui, ao final, sempre varia, né? Então sempre pode ser um, pode ser dois, dependendo do número de computadores. A única coisa que vai mudar é esse finalzinho aqui, que vai identificar o computador dentro da rede. Então essa primeira parte aqui vai identificar a sua rede, né? E esse final aqui vai identificar o seu computador lá dentro da rede, tá bom? Então isso é dividido aí, o endereçamento IP. De acordo com Marimoto, né, para melhorar o aproveitamento dos endereços disponíveis, os desenvolvedores de TCP/IP dividiram o endereçamento IP em 5 classes, denominada classe A, B, C, D e E, sendo que as 3 primeiras são usadas para fins de endereçamento, e as 2 últimas são reservadas para expansões futuras. Cada classe reserva um número diferente dos octetos para o endereçamento da rede, né? Então, eu vou dar continuidade a essa parte aí de endereçamento IP na próxima videoaula, tá bom? Então a gente continua falando sobre esse assunto aí de endereçamento IP na próxima videoaula. Até lá!